Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Mão no Código. Aqui eu te mostro na prática como você pode se tornar um desenvolvedor full stack que ganha mais de 25k por mês, 25 mil, ou 3 vezes mais produtivo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Meu nome é Marco Ávila e no episódio de hoje, que também continua sendo um pouco diferente, porque a gente está dando continuidade a um desenvolvimento, a nossa aplicação de Scrum Poker. E o episódio de hoje a gente vai aprender, a gente vai trabalhar com as sessões, como que um usuário agora pode fazer um join em uma sessão, como que ele pode entrar numa sessão de Scrum Poker, beleza? E essa é a nossa meta, vamos ver se a gente faz isso em 30 minutos, mas vamos lá. Vamos para o código, eu vou diminuir aqui minha tela, para você conseguir ver tudo direitinho. E pronto, o que a gente tem aqui? A gente já tem aqui a nossa tela, tá estática, tá? Tá tudo aqui funcionando. E é igual tá aqui basicamente, né? A gente não tem os estados dela ainda, mas é isso que a gente quer brincar e quer fazer. Então, o que eu preciso fazer aqui? Antes de mais nada, eu tenho que dar um highlight para dizer qual é o que está funcionando. Então, vamos fazer isso funcionar, deixar esse nosso estado de highlight aqui, ó, azul, né? Para a funcionalidade que foi escolhida no momento, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu Room Page. E eu tenho a minha Feature List Item. Então, eu tenho Feature List Item. Essa minha Feature List Item aqui tem não tem o nosso Selected, mas a gente pode passar aqui o nosso Selected mesmo. Public Feature Selected Feature. Beleza? Então, a gente tem a nossa Selected Feature aqui, que a gente pode receber como propriedade do nosso componente. Então, vamos dar um Enter aqui para dar para a gente conseguir visualizar, certo? Aliás, aqui é o Voting Feature, né? Vamos passar para o nosso Featured List aqui. Featured List Item. Pronto, então a gente tem aqui a nossa Feature e eu vou passar também a Selected. Selected Feature. Beleza? E aí vai ser o nosso Selected Feature. Eu acho que a gente tem uma coisa assim. Isso, tem mesmo, ó. Tá ali, nosso Voting Feature. E aqui o nosso Selected Feature do nosso Featured List Item. Pronto, a gente tem o nosso Selected Feature. Vamos passar a nossa chave também para renderizar junto com esses outros IDs. Então a gente tem aqui o Room, né? Qual é o Room ID, o Feature ID e o nosso Selected Feature ID com nulo. Ou nulo, que seja. Pronto, então a gente tem aqui, rodamos e ele falou que unexpected token é sim, ele não pôde, né, passar esse unexpected token porque está concatenando. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, eu vou passar esse cara aqui de outra forma. Então, vou passar um traço, vou fazer a concatenação. Pronto. Vamos ver. Beleza, funcionou. Então eu tenho aqui o nosso Selected Feature está aqui, a nossa List Item também está lá. E o nosso List Item, o que a gente quer fazer? No nosso Blade, vamos fazer um highlight dele. Então a gente tem aqui o nosso Wide Click, né? E a gente tem aqui algumas classes nossas aqui, vamos dar um Enter nessas nossas classes. E a gente tem aqui, por exemplo, agora as nossas bordas e tal, borda transparente, border não sei o que, eu vou recortar essa nossa borda, né? Recortei essa nossa borda, inclusive vou recortar com o nosso Hover BG White também. BG Opacity 5 com Hover e o Duration tal. Pronto, roubei essas propriedades aqui nossas, vamos dar um Enter aqui para colocar todo mundo, né, de forma mais organizada. Pronto, coloquei aqui. O que eu quero fazer? If selected feature ou vou fazer assim, selected feature ID. Vamos fazer o seguinte. Eita, gaguejei. Vamos fazer assim, ó. This is selected feature. Vamos chamar um método this is selected feature. Será que a gente consegue chamar um método assim dentro do nosso componente? Vamos tentar ver isso agora, nesse exato momento. Is selected feature. Então vamos ver assim, ó, featured list item. Vamos chamar um método is, criar um método is selected feature, return true. Será que vai dar certo? Tem um reload,
Deu certo, apareceu e aqui, ó, tá funcionando, né? Se por algum motivo não fosse, ó, vamos ver. Ó, ele já deixaria daquele jeito padrão, tá vendo? Então, sim, tá funcionando o nosso if. Vamos colocar o nosso else aqui. Opa, né? A gente tem o nosso else. E esse vai ser o padrão do nosso else. Se tiver sendo selecionado o nosso border, vai ser border blue, quanto? Blue primary, isso mesmo, blue não. Primary 500. Então vai ser o nosso primary 500 aqui. O nosso hover vai ser primary, não, border primary, sei lá. Vou colocar 500 mesmo, na verdade. Aqui eu vou deixar 400. Pronto. O que mais? Hover BG White. Ótimo. Então, hover. O nosso hover não tem. Eu vou dizer o seguinte. Por enquanto, o nosso BG vai ser primary 100. Será que é primary 100? Ou é simplesmente um fundo com 25? É o nosso primary color com 25. Então, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Primary 500, BG, opacity, 25%. Vamos ver se deu certo? Pronto, deu certo. Então, aqui, ó. If selected feature, certo? A gente retorna todo mundo o highlight ali bonitinho, igual tá. E o opacidade do que também tem que ser transparente aqui. BG opacity, duration, já tá tudo branco ali, né? Deixa eu dar uma olhada para o highlight. Então aqui, o nosso texto tem, ele é branco, ele é opaco, mas eu acho que o nosso componente em si tá com 50% de opacidade. Ótimo! Então, aqui o nosso opacity 50 vai estar desse jeito e a gente vai colocar o nosso opacity 100%. Ah, tá. Agora a gente tem que trabalhar essa nossa lógica. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. This selected feature and this selected feature ID is equal, ou melhor dizendo, né? Acho que a gente pode fazer uma forma mais simplória de fazer isso, que é o seguinte: if this feature is this selected feature. Olha que legal. Se o nosso feature é o nosso selected feature, então ele dá um highlight. Olha que fera. Então aqui já está funcionando, a gente deu um highlight aqui. Né? Quando eu faço hover, ele faz alguma coisa com hover. Vamos ver o que é o seguinte. Ó, BG eu passo de 5. Vamos fazer esse BG eu passo de 5 só ser aqui. Só funcionando aqui. Só que nossa opacidade 50 está muito fraco. Vou colocar um 75, que eu acho que fica melhor. Então pronto, ó, a gente está aqui no nosso highlight. Funcionou o nosso highlight direitinho. Estamos aqui ó, com o nosso highlight. Deu um refresh na página, ele foi para o 3. Né? E a gente consegue brincar aqui de uma forma bem tranquila. O que eu acho legal da gente fazer? Manter um estado. Vamos manter agora o estado aqui na URL de qual é a feature que a gente está trabalhando agora. E eu acho que fica bacana desse jeito. Então, o que a gente pode fazer? No nosso room page, eu vou fazer o seguinte. Eu quero dizer que esse nosso... cadê o nosso room selected feature? Aqui. O nosso selected feature, basicamente, ele vai ser o nosso estado que está sendo guardado aqui, que vai ser passado na URL. E a gente não vai poder usar mais como feature, sim, a gente vai ter que usar como ID. Então, o nosso selected feature ID agora vai ter que ser diferente. Então, passamos o selected feature ID, vai ser um ID mesmo, né? E agora a gente vai fazer assim, vamos lá no nosso Blade, cadê o nosso Blade aqui? Deixa eu ver, fui. E a gente tem aqui o nosso Selected Feature ID. E é o seguinte, Selected Feature ID. Vamos passar para o nosso Feature List Item também, Selected Feature ID. Vamos renomear para Feature ID. Não vai ser assim mais, ele vai ser um inteiro, um string, né, que seja. E aí pronto, agora aqui é o seguinte, a gente tem o nosso Selected Feature ID, vamos ver se está tudo funcionando normal. Por enquanto não, Define Verb Selected Feature, provavelmente no nosso Feature List Item. Ou não, também não, onde que está?
Room Page. Vamos no nosso Room Page. Vamos procurar por Selected Feature aqui. Isso, esse é o nosso carinha aqui, ó. Select Feature ID. E a gente passa o nosso Feature ID. Voting Feature. Selected Feature ID, certo? Voting Feature. Vamos fazer o nosso Voting Feature. Voting Feature. Esse nosso feature vai ser o nosso... a gente vai ter uma outra propriedade pública chamada Selected Feature ID. Esse nosso Selected Feature ID vai ser responsável por fazer o mount para a gente aqui. Será que eu consigo passar um feature para esse cara? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar deixar o feature para a gente ver se o Livewire vai ser inteligente o suficiente para a gente. Não. Tá dizendo, ó, no Room Page ainda o Selected Feature não funciona aqui. Aqui, pronto, ID. Illegal Offset Type, ó, ele deu Illegal Offset Type, né, que ele está tentando fazer passar o ID aqui e realmente não funcionou, então a gente faz, a gente tenta fazer uma parada, deixa eu ver, Feature e Selected Feature ID. Então a gente passa assim mesmo, Selected Feature ID, Voting Feature, e eu vou ter uma propriedade aqui pública também chamada Selected Feature ID. No meu Mount, no momento que eu monto a minha aplicação, eu vou fazer o seguinte, que o meu feature vai ser um feature find passando de Selected Feature ID. Simples assim. E eu ainda posso fazer find or fail, né, para ficar mais interessante. E aqui ele falou, olha, where feature selected tal, ID, intent, tal. Tá dizendo que teve algum erro aqui. Por quê? Porque provavelmente aqui é o selected feature ID. Pronto. A gente passou o selected feature ID. No momento de fazer o mount aqui, ele continua dando ruim. Uai, ele passou um feature? Ele está passando, ó, o Selected Feature ID, ele está passando como, não está passando como um ID, ele está passando como um objeto. Provavelmente por causa do nosso Room Page, a gente tá fazendo lá alguma coisa com mount. O Selected Feature ID, isso, eu sei o que é, olha só. Esse aqui, ó, Set Selected Feature, beleza? E agora a gente pode só deixar assim mesmo, sem dar o type hint, porque desse jeito aqui a gente passa o nosso Selected Feature. Não, o ID mesmo. Opa, ele continua passando de alguma forma. Pera aí, sai fora. Salvei, dei um reload. E ele está trazendo ali pra gente o Set Selected Feature. Porque lá no nosso Mount, aqui ó, esse cara aqui. Select First ID. Pronto, agora sim. O nosso getKey está dizendo que call to a member function getKey on int. Está tentando chamar no inteiro. Vamos lá no Room Page. Selected Feature ID. Qual é a linha? Feature List Item. No nosso Feature List Item. Exatamente, no isModel. Pronto, nosso Feature List Item aqui. Esse nosso método aqui não está funcionando. Então, a gente tem que fazer assim, ID igual o Selected Feature ID. E agora sim, parece que tá funcionando de novo, voltou a funcionar. Vamos tirar o nosso DD. Onde é que a gente botou esse DD? Acho que foi no Voting Feature, isso. Montou, Voting Feature 10, pronto. Então aqui funcionou tudo normal. O que a gente vai fazer agora com o Livewire para ser interessante? A gente quer manter o estado aqui na nossa URL, porque daí ele mantém, se eu der um refresh na página, ele vai manter. E o Livewire tem uma paradinha muito legal para a gente fazer isso, que é acho que se não me engano é query string, alguma coisa assim. Vamos fazer assim, eu vou botar aqui em docs e vou procurar por aqui, ó, validation query string, exatamente, query
query string. Então a gente vai definir uma query string aqui para o nosso, não é para o nosso voting feature, vai ser para o nosso room page. Lá no nosso room page, vamos definir uma nova propriedade chamada query string. Vai ser protegida também. Então, query string, e a gente vai dizer quais são as query strings que ele vai manter o estado. E é basicamente selected feature ID, que na verdade que é a nossa propriedade, né? E a gente vai dizer o seguinte, exceto quando for vazio, beleza? Quando for nulo, por exemplo, ou vazio. E a gente pode brincar bem aqui assim mesmo, olha só. Tá vendo? Except quando é vazio, except quando não sei o quê. E tem que ser uma propriedade que a gente definiu no nosso componente. E vamos ver, olha só, ele já mudou ali pra gente, deixando a selecionada, que é a 10. Se eu clico no 2, ele altera também na URL, ou seja, se eu agora quiser fazer um refresh na página, ele pegou a 10, só que agora a gente tem que trabalhar a nossa lógica, né? Fazer a nossa lógica funcionar no momento do mount. Então, ao invés de fazer isso daqui, eu vou ver o seguinte. Se if this selected feature ID, vamos ver se ele tem this selected feature ID, certo? Ó, tá vendo? Ele tem. De fato, ele já tem. Então, se ele tem, a gente faz o seguinte, a gente faz o this selected feature ID vai ser igual ao this feature list. Vou até fazer o seguinte, para a gente não ter problema com autocomplete. Vou definir uma propriedade aqui de leitura, property read, né? E eu vou fazer o seguinte, vai ser uma collection do Laravel, database support, vou colocar assim em geral, e vai ser feature list, eu acho que é isso. Feature list, exatamente. Então a gente tem a propriedade chamada feature list que retorna uma collection para nós. E agora a gente tem o nosso autocomplete a nosso favor. Então vamos fazer assim, ó, feature list, pronto. E eu vou fazer o seguinte, find, certo? Tem a nossa feature list ali, que tem inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso feature list. Ele está fazendo o count, não, isso é outra coisa, o get. Ao invés de pegar e fazer o get, eu vou chamar paginate, mas o paginate também ele tem, né? Então, esse nosso feature list property, eu acho que tem um find. Vamos lá. Selected. Amor, estou gravando o vídeo. Amor? Não sabia. Não sabia que você estava gravando. Então vamos lá. De novo. 3, 2, 1. Então agora a gente vai simplesmente fazer o nosso selected feature ID aqui e ver se ele vai retornar alguma coisa. Selected. Não. Calma aí, pera aí. Aqui tem um first ID. Aliás, pronto, pessoal. Burrice. Aqui é o seguinte, a gente só precisa verificar assim, ó, se não tem, né? Se não tem nada, né? Se não tem nada selecionado e se tem alguma coisa na lista. Aí ele pega o primeiro e seta. E pronto, é só isso que a gente precisa. Então, ó, botei para o 2, dá um refresh na página, ele manteve o 2. Fui para o 1, mantive. Agora, se eu apagar aqui e der um refresh, se eu apagar assim, ó, por exemplo, der um refresh, ele vai pegar o primeiro. Então, funcionou o nosso estado aqui. Beleza. Pronto. O que a gente precisa fazer agora? Agora que a gente tem o nosso estado feito, vamos partir para a próxima parte, que é trabalhar, pensar aqui junto, como que a gente vai fazer a questão dos participantes agora. Né, de um participante pegar e entrar. E agora vai ser legal porque pode ser que a gente não consiga fazer isso num único vídeo, então pode ser que a gente faça em outros vídeos, que a gente brinque com refatoração, mas essa é a parte legal, a gente vai quebrar a cabeça junto aqui para tentar encontrar uma solução para esse nosso problema. E no futuro eu quero trazer WebSockets também para a gente ver isso acontecendo de forma bem dinâmica, beleza? Então, bora comigo de novo, vamos continuar aqui a nossa ideia. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Eu quero entrar aqui como participante. Nesse caso, primeira coisa, eu preciso diferenciar um gerente, né, a pessoa que é quem criou isso daqui. Primeiro, eu preciso diferenciar quem criou de quem
de quem está participando. Então tem que ter uma diferença aí. E essa diferença a gente pode de repente gerar um ID dinâmico, né? A gente pode ver o creator, de repente não sei, creator ID. Como é que a gente pode fazer isso? Quem criou a sessão, a gente tem que criar um identificador único para quem criou a sessão, né? Como que a gente pode fazer isso? Um identificador único. E esse identificador único é quem de fato, de repente a gente pode fazer Session ID, Creator ID. A gente cria um identificador único para esse Creator ID e salva ele vai ser como se fosse o admin, né? O administrador aqui, quem criou a sessão Creator ID. E salva esse ID na sessão do usuário. Então a gente pode pegar e salvar esse ID lá na sessão. E aí estamos pensando, deixa eu pensar aqui com vocês. Na hora de criar uma sessão. Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Room page, certo? Eu faço get room. Esse get room vai tentar pegar aqui ou vai tentar criar o room. O nosso room, por enquanto, não tem nada. Né? A gente não tem nada aqui no nosso room. Vamos entrar aqui no nosso banco de dados. E a gente vai ter aqui o nosso Scrum Poker. No nosso room, o nosso room basicamente só tem um ID. Vamos modificar o nosso room porque ele tem que ter algumas informações agora. Então a gente vai abrir o Create Room, nossa migration. E aqui eu vou colocar um identificador. Vou chamar de string, porque vai ser um identificador de string mesmo. E eu vou chamar de token, ou creator token. Pronto. Então, estou chamando de creator token, que é quem foi que criou o token, ou session token session, não sei. Vou chamar só de token, que é o token do room, beleza? Que é um token identificador do room. Esse token identificador do room não pode ser nulo, então ele vai ter que estar lá. Vamos abrir o nosso room agora. E vou definir o nosso fillable. E nesse nosso fillable a gente tem o nosso token. E também vou definir o nosso atributo aqui, property read, do tipo string, que é o nosso token. Pronto. Então a gente tem o nosso token. E agora que tem a parada legal, que é o seguinte. Antes da gente criar, o ideal seria a gente criar o nosso token de forma assim, até otimizada, automática, né? Toda vez que a gente cria um room, o ideal seria que ele mesmo gerasse um token. E o Laravel permite isso para da gente fazer uma coisinha bem simples, que é a espécie de observers, né? Que, vamos lá, na documentação do Laravel a gente consegue encontrar isso melhor, que são os eventos. Então, os eventos que a gente pode disparar quando um cara é criado. Então, o que a gente pode fazer? Model Events, eu acho que é alguma coisa assim. Eloquent Events, pronto. Tem aqui, ó. Vamos lá, vamos subir tudo. E tem a parte de eventos aqui, ó. Pronto. Olha só. Ele sempre dispara para a gente vários eventos, né, em relação em cima do model. Quando a gente está restaurando, quando a gente está recuperando, quando a gente está criando também, a gente consegue definir esses eventos. E o que é legal a gente pode definir classes de eventos também, criar eventos para essas classes aqui, onde ele vai disparar esses eventos para cada tipo de coisa. E o que é legal, a gente pode usar também dentro de closures, e eu acho que a gente poderia fazer isso, só que eu não gosto de usar closure, primeiro porque você está centralizando tudo no model, então fica estranho. E pra gente aqui, atenderia porque a gente quer fazer algo bem simples, mas eu não gosto porque isso aqui tende a crescer e eu não acho legal, não gosto. Então, a forma que eu prefiro mesmo, na prática, é utilizando os observadores. Então, a gente vai usar vamos criar um observer, usando o comando do Laravel aqui, né? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, php artisan make observer, e vou chamar de room observer. Qual é o modo que eu vou passar? O room. Beleza? Criei o nosso room observer. Ele já definiu para mim vários métodos aqui, né, que capturam esses eventos. Só que eu não preciso de todos eles. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar
todos esses eventos padrão e vou fazer o seguinte, eu vou só deixar esse created e ao invés de created, eu vou fazer creating. Assim, ó, creating. E no momento que ele for criar, eu vou definir o token como sendo uma string randômica. Vou pegar aqui a classe string do Laravel. Gente, cadê o string do Laravel? É afastado. Ah, sério? É mais ou menos assim, ó. O Laravel tem uma façade de string. Pô, fala sério. Illuminate barra façade barra support string. Aí, pronto. Essa é a nossa string aqui, a nossa classe string que a gente está usando. E ele tem um random com padrão de 16. Então a gente tem o nosso token. Antes de criar, ele vai gerar um token pra gente. E vamos ver se isso vai funcionar. Então, primeira coisa, vamos dar um refresh aqui no nosso banco de dados. Fiz um drop de tudo, de todo mundo. Então, não tem mais nada e o nosso token foi gerado, dá pra ver. E a gente tem aqui, ó, nada criado, nenhuma feature e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui nossas documentações e vamos voltar para o nosso Scrum Poker aqui de teste. Vamos fazer o nosso Create Room. E ele reclamou, dizendo que o Value Token in Column Token violates not null. Significa que não pode ser nulo. Vamos ver se isso aqui deu certo? Ah, não deu certo. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. A gente não disse que esse cara vai ser observado ainda, né? O room. Então, para isso, a gente precisa ir no nosso App Service Provider, lá no nosso provedor do nosso aplicativo. E a gente vai fazer isso aonde? No nosso boot, vamos dar uma olhada. No boot, exatamente. No boot do nosso Apps Event Service Provider, na verdade. Não precisa nem ser no app. Pode ser, mas o ideal seria Event Service Provider. De fato, seria melhor. E lá no nosso boot, a gente vai pegar a nossa classe Room e usar o método observe, passando o nosso room observer. E a gente pode passar outros observers que a gente quiser também. Agora sim, vamos dar um reload e o nosso room foi criado com um token. E esse aqui é o nosso token que foi criado de 16 caracteres. Pronto, então aqui a gente tem o nosso token desse nosso room e inclusive nesse token aqui do nosso room a gente pode fazer algo interessante aqui, ó. Lá no nosso Create Room, a gente pode dizer que esse cara é unique. Beleza? Ou seja, ele tem que ser único. Vamos lá de novo? Abrir aqui uma nova aba do terminal e vou dar um refresh no banco de dados. Fiz assim, criou de novo o nosso room, nosso token agora. E ele é único, beleza? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem unique token. Pronto, então, ok. Agora a gente pode começar a adicionar a nossa lista, teste, cliquei e aqui a gente tem o nosso teste. Se eu voltar aqui para o nosso room, ele está aqui, ó. Ele já vai deixar sempre selecionado o nosso Feature ID 1. Pronto, outra coisa que a gente precisa fazer agora, salvar na sessão esse token nosso. Na verdade tem no room, talvez nem precisasse ser na sessão, mas eu acho que seria legal. Porque a gente está criando a sessão, então o administrador vai ter a sessão que tem esse token e ele vai ser o admin mesmo, né? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, lá no nosso room page, quando a gente inicializar, a gente vai fazer o get room. No momento que a gente tem então o nosso room, a gente vai também salvar no session put, vamos salvar o manager token, tá? E esse nosso manager token vai receber o nosso room ID, o nosso room token. Esse token aqui vai ser salvo no manager token, ou seja, esse nosso manager token aqui é o cara que criou esse nosso room. Agora é o detalhe. Isso daqui, somente se room was... Olha que legal. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos definir essa variável como sendo do tipo room mesmo, tá? Só para ter autocomplete. Se a gente tem essa propriedade aqui, ó, se o room foi criado recentemente, então a gente vai salvar esse manager token aqui, o token do room, como manager, certo? Então, essa é a parte legal.
que a gente tem aqui na sessão, então a gente pode salvar ele aqui na sessão. Ainda assim não está tão seguro, né? A gente sabe que de repente o cara pode conseguir lá pegar, acessar o cookie e ver o token dessa sessão. Então, que tal se de repente a gente também salvasse o Manage Token desse cara lá no Room? Eu acho que faria sentido. A gente não estaria trazendo o Room, a gente poderia fazer inclusive o Hidden no Room. Cara, eu tô falando aqui, talvez vocês nem entendam nada. Vamos fazer o seguinte, vamos gerar um novo Room aqui. Cara, por que essa classe não está sendo aqui? Match? Não. A classe de string do Laravel não está funcionando. Ó, não está funcionando no complete. Tá vendo que tem um tanto? Cara, eu acho que eu vou desativar o PHP Basic. Basic. Ah, tá ativo. Quer dizer, já está desativado. Caramba, que saco isso. Import class. Aí, ó, pronto. Random. Então, eu vou gerar aqui um outro token de 32 caracteres do Manage Token. Porém, esse meu token também, Manager Token, esse meu Manager Token vai ter ali no ato da criação também. Beleza? O que a gente pode fazer? Esse token a gente vai usar, esse token do Room? A princípio não, a gente não vai usar o token do Room e vai estar sendo salvo na sessão do mesmo jeito. Vamos fazer assim por enquanto, depois a gente pode implementar realmente um sistema mais completo, tipo de autenticação, para o usuário realmente estar autenticado e conseguir criar, e a gente consegue ter roles lá, fica bem mais simplista. A ideia de fazer isso aqui é para que o cara não precise criar uma conta para usar o Scrum Poker. Essa é a coisa legal que eu quero fazer. E é baseado igual no que já existe aí no mercado. Então, vamos fazer, vamos tirar isso daqui e vamos passar o Room Token mesmo, né? Só para dizer o seguinte, ó, esse Manage Token aqui foi criado para essa sessão. Então, essa sessão aqui, ó, é a sessão de quem criou. Então, esse token só vai ser visível para a sessão de quem criou. Beleza? Inclusive, nem precisava ser o Room Token, poderia ser qualquer outra coisa randômica também. Eu acho que sinceramente não faz diferença nenhuma, né, do Manager. Mas a gente seta o Manager Token aqui da vida, como sendo o Room Token, né, e a gente tem o uso desse Room Token. Agora eu estou ponderando sobre a necessidade de ter um Room Token. Por que ter um Room Token? Sendo que a gente só quer diferenciar, só quer setar, só quer dizer, tipo assim, true. Ou seja, esse cara aqui existe. Ele está na sessão, a sessão é dele. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer saber o seguinte, ó. Eu sou o gerente, eu que criei esse cara. Tá, então eu existo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, isManager, olha só. E a gente passa um true mesmo. Pronto. isManager true. Disse na sessão que esse cara é um gerente. Tô nem aí. Beleza? E aí, se esse cara é um gerente, né, eu inclusive, Room Token eu acho que faz sentido para dar um pouquinho mais só um pouquinho mais de segurança. isManager eu passo o Room Token, porque esse isManager aqui, ou Room, que complicado, né? Vamos tentar simplificar esse negócio. Vamos só fazer o seguinte, ó. Se esse cara for um manager, eu vou dizer que sim, true. Se ele criou, se o Room foi criado recentemente, nessa única vez aqui, né, significa que existe uma sessão, né, Room ID aqui, essa sessão do Room ID, e eu sou o manager, porque foi eu que criei essa sessão, né? Então, eu criei o Room. Pronto, então nesse momento aqui, ó, isManager, true, beleza? E agora, o que a gente pode fazer? Eu consigo diferenciar um gerente de quem não é gerente, pelo simples fato dessa variável aqui. Então eu consigo dizer quem é gerente e quem é o participante. Mas o gerente também pode participar da parada. Porém, como que a gente pode fazer isso daqui agora funcionar de forma um pouco... fazer isso aqui funcionar na prática? O que a gente quer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer primeiro o esquema de votação aqui. Na verdade, eu estava falando que nessa aula a gente ia fazer o esquema de join, né? Então, vamos seguir com o que eu falei nessa aula. O foco na funcionalidade de agora é conseguir entrar, fazer um join na sessão. Pronto, vamos lá. Como que a gente faz um join? A gente tem a nossa URL,
Essa nossa URL vai carregar o nosso componente, o room, e a partir do momento que eu entro no room, ele cria uma sessão para mim. Só que eu acho que nem deveria ser isso também, porque quando eu tento carregar um room, ele deveria receber alguns parâmetros também, né, para poder criar algumas coisas. Mas vamos, por enquanto, fazer a diferenciação aqui do nosso manager e do nosso como é que eu vou dizer, do nosso participante. Então, vamos ter o nosso botão do share, que ele vai gerar um link para a gente. E nesse botão, quando a gente faz um share, ele vai basicamente gerar uma URL para nós, né? Onde gerar não, a gente vai ter uma URL ali que a gente vai tentar fazer o seguinte: vamos acessar essa URL como participante. Então eu vou ter um room ID. Então se eu tentar acessar um room ID, eu deveria conseguir aqui carregar a minha aplicação com um room ID. E como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui como é que está o nosso mount. Nosso mount precisa do room, né? E ele tem aqui o nosso room. Vamos ver se eu consigo fazer o seguinte. Se o room exists, room, se não, get room. Ótimo. Então a gente já está recebendo nosso room. Vamos lá para o nosso web, nossas rotas, e vamos dizer o seguinte, route get room, room também, ou seja, ele vai fazer o bind, room page, name, room.show, ou show não, join, né? Room join, vamos chamar o room join. Então esse nosso room, ele tem um ID 1, e aí eu vou fazer assim então, ó, /1, e vamos ver se ele entrou. Entrou, vamos ver se ele criou. Não criou um room, mas ele realmente carregou o room. E aí é que está a parada que é legal. Eu acho que seria interessante se a gente conseguisse fazer o seguinte. Nesse momento que ele entrou, eu digo para o nosso room page, nosso componente, eu digo que é participante. Eu acho que seria bem simples a gente fazer isso. Então, para a gente fazer isso de forma bem simples, a gente pode criar uma página mesmo, um Blade, bem simplão, onde esse nosso retornar uma view, né? Inclusive a gente pode fazer assim, ó, view, tá? Vamos fazer aqui, ó, view, e a gente faz assim, ó, join room ou room join. Vamos criar esse nosso room join aqui dentro de nosso resources para ver se vai funcionar. Vou criar aqui, ó, room join.blade, certo? .php. E aí vamos usar o nosso layout, o nosso extends, que vai ser dark, aliás, layouts dark, certo? O nosso section aqui vai ser content. Eu acho que o nosso dark nem tem content, tem? Não. Não. Então, beleza. Então, vamos fazer assim. Como é que a gente faz o layout dark, content, slot? Se não tem, ele pega slot, yield, ou show, né? Show, content, ó, variável slot não definida. Funcionou. Então a gente tem aqui o nosso content, né? Cuspi aqui o nosso content está mostrando ali tudo direitinho. E vamos ver se o nosso room aqui também tá aqui. Pronto, esse é o nosso room, foi o room que eu criei e a princípio está funcionando também. Então o que a gente vai fazer? Livewire, room, page, e eu vou passar o room. Exatamente, vou passar o room aqui e fechei o nosso room. Agora sim eu vou passar uma propriedade chamada isParticipant. Ou só assim, isParticipant. Significa que o nosso isParticipant lá no nosso room page, vai estar como participante. Então, public
boolean, ou só bool, is participant. Por padrão vai ser false. O que eu quero fazer? Vamos dar um DD aqui. This is participant. E eu quero ver se isso aqui vai funcionar. Ó, a variável room não foi definida, tá bom? Então, eu entendi que a variável room não foi definida, porque eu estou lá na minha rota. A minha rota não adiantou isso aqui. Então, eu preciso passar uma closure aqui, e aqui eu vou receber um room. Vamos fazer retornar uma view chamada join, room join, eu acho. Room join, isso. E vou passar o compact room aqui como dado. Pronto. Defini aqui a minha rota, vamos dar um reload. Argumento 1, high stack must be string closure given. Ah, sim. Tem que ser get. Pronto. Olha, agora sim ele está como true. Então, deu certo aquela nossa propriedade lá no room page, né? Então, ele realmente é um participante agora. E agora que é legal, a gente pode fazer a brincadeira. Então, por exemplo, aqui eu estou como participante. Então, eu vou até colocar aqui no títulozão, só para a gente entender, né? Para a gente ficar mais de boa. Vou colocar aqui um XL. Participant. You are a participant. Então, eu vou colocar aqui assim, if is participant and if. Ó, nem deu certo aqui também. Então, eu vou até fazer embrulhar aqui, wrap. Pronto, you are participant. Então, aqui a gente faz assim e a gente bota uma opacidade de 50. Pronto, you are a participant. E aí, o que é legal? Se eu chegar aqui e fizer assim, ó, room, eu tenho aqui scrum poker, né? Então, a gente pode até duplicar e fazer um else aqui. Eu falo assim, you are the manager. Pronto, se eu não sou participante, então eu sou um gerente, ó. Então, aqui eu estou como gerente. E agora, se eu acessar o ID desse room, eu estou como participante. Participante, tá vendo? Então, a gente tem a diferenciação já agora do participante, ó, you are participant. E eu não posso ver algumas outras coisas, como, por exemplo, esses botões, né? Vamos esconder esses botões aqui, que é o seguinte. Cadê esses nossos botões aqui? A gente tem lá no nosso feature list item, feature. E olha que interessante. O ideal seria eu saber se eu sou um manager de forma um pouco mais global. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ter que ficar passando esse participante aqui né, do room page para cada um dos negócios, para cada uma das coisas, não é mais fácil só ver se eu tenho uma sessão guardada? Como eu estou criando uma sessão, eu consigo saber se eu sou gerente ou não, se eu tiver setado aquele token. Porque se eu sou um participante, eu não crio sessão, não crio aquele token. Né? Então, isso é legal, porque é o seguinte, eu tenho que diferenciar se eu sou um gerente ou não. Só isso que eu quero saber. E eu consigo diferenciar se eu tenho algo guardado na minha sessão. Se a minha sessão foi a que criou aquele room que eu tô, significa que sim. Então, significa que eu sou um gerente. Então, vamos ver se a gente cria um helper para ajudar a gente nisso. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do diretório app, eu vou criar uma pasta chamada support. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado helpers.php. Onde aqui, literalmente, é um arquivo com várias funções PHP. E eu vou criar a primeira função chamada manages isManager, passando o room que eu quero. Então, se eu dar um save, ele jogou para cá. O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, olha, primeiro eu preciso passar um room, certo? Eu preciso passar um room aqui dessa coisa. Mas antes eu vou precisar fazer o seguinte, vou criar uma outra função chamada room, né, que seria o current room. E esse meu room vai retornar um room ou vai retornar algo vazio.
né? E esse meu room que tem aqui, ou que está vazio, basicamente eu vou fazer assim, ó, retorna session do Laravel, get room ID, né? Se não tiver, olha só, se eu fizer assim, ó, has, retorna então, eu vou fazer o seguinte, vamos atribuir isso aqui a uma variável, room ID, ou melhor dizendo, return room, find session, room ID, get, pronto, simples assim. Ou seja, eu tô pegando o room ID da sessão que eu salvei e eu tô dando um find nele. E esse find retorna nulo ou retorna um room de fato, tá? E aí eu quero saber se eu sou o manager desse room, de um room qualquer. E aí esse meu room, eu posso ver o seguinte: retorna room, né? E esse room, if não tem room, só retorna false. Não tem room nenhum, então eu vou retornar false, beleza? Se não tem room. Estou chamando já esse método aqui. Ou seja, se eu não inicializei nenhuma sessão, não tenho nenhum room, então não tem room aqui na sessão atual, então retorna false. Do contrário, eu vou fazer o seguinte: se o room is room, eu vou verificar se esse room atual é o mesmo room que eu estou vendo. Se esse room é o mesmo, tá? Se é o mesmo room e eu tenho o manager token e session. Na verdade, eu até posso fazer assim, ó. Se não tem room e se não tem session manager token, né? Acho que a gente foi lá no room page. Se a gente for no nosso room page, a gente vai ver o nosso token aqui. IsManager, pronto. IsManager. Não é nem IsManager has, né? É o get, que pode não ter nada. Então a gente pode fazer assim, ó. Se eu sou o gerente e o room é o mesmo, o room atual é o mesmo que foi passado, significa que sim, eu sou o gerente. Entendeu? Porque o room está baseado na sessão, então eu tenho que pegar o room da sessão. Então é simples assim. Então, isso aqui não precisa, porque ele não vai fazer um find toda vez que eu chamar o método room. O Laravel vai fazer o cache pra gente, então não tem problema nenhum isso daqui, tá? Então só para você saber. Naquele loop do request, ele vai fazer esse cara aqui ser chamado uma vez só. Né? Ele grava, ele grava em cache a consulta igual, idêntica, né? Por consulta, por query, ele grava o mesmo resultado pra gente por request. Então não tem problema nenhum a gente repetir o nosso find aqui. E aí pronto, então eu tenho session get is manager e eu retorno room is room aqui para esse cara. E aí o que acontece? Eu precisava fazer o seguinte, ver se eu sou o gerente, né, na hora de montar aqui ou não. E eu precisava saber o seguinte, is manager. Só isso, né? Esse é o método, essa função nossa que verifica para nós se esse cara é um manager, passando aqui o room. Vamos passar o nosso room assim. Beleza? IsManager room. Vamos dar um DD. Isso aqui vai dar ruim, porque essa nossa função isManager não existe. Para isso, a gente precisa lá no nosso Composer.json e definir aqui, ó, dentro de autoload, o nosso cara chamado files. E aqui a gente vai botar o nosso app/support/helpers.php. E aqui pronto, já está certinho o que a gente precisa. Vou dar um composer dump para ver se está tudo certo. Deu. E agora aqui a gente tem de fato o nosso isManager funcionando. E ó, ele está dizendo que é falso, ou seja, eu não sou gerente desse room. O que está errado, porque teoricamente a gente deveria salvar essa seção aqui, o isManager. Mas vamos lá. Na verdade é porque eu acho que a gente não fez isso, né? Então vamos fazer um delete. Deletei e eu vou criar esse nosso room aqui. Ele primeiro vai dar ruim, ele vai dizer, ó, não existe 404, né? E é normal. E aí eu tenho aqui o room e ele foi criado aqui para nós. E olha que interessante.
Se a gente for olhar aqui o nosso isManager, a gente vai ver que, teoricamente, era para ter sido colocado, né? Porque ele foi criado recentemente, ó. Criado, é gerente aqui, salvando sessão. Tá vendo? Ó, se a gente fizer assim, é gerente aqui, salvando sessão, é gerente aqui. Ele está criando vários, ó. Tá vendo que ele está criando vários rooms? Exatamente porque ele está pegando aqui, ó, room exists. Aí ele faz um get your room. E aí ele está salvando session put. Por que o session put não está funcionando? Room ID. Helper. Vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. isManager, ele está criando um gerente toda vez aqui que eu chamo a rota. Ele não deveria, ele deveria estar pegando daqui. Deixa eu dar um DD aqui antes desse session room ID. Ah, eu acho que é por conta do dump. Acho que é porque eu estou dando um dumping aqui. Dump não, acho que é porque eu estou dando false, ó. False, ó, não é mais gerente, entendi, ele parou de criar. É por causa do DD, pessoal, o DD ele retorna um erro, tá? Ele dispara um erro, então por isso que dá ruim. Mas agora eu estou aqui, ó, no false, ou seja, o meu dump aqui do isManager, ele é false, sendo que deveria realmente ser true, porque ele deveria salvar aqui o nosso gerente, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e apagar todos os nossas salas, aí eu venho aqui, ó, pronto, gerente salvando sessão. Então eu fiz um put isManager true, certo? E agora eu vou lá no meu método isManager e verifico o seguinte. Se ele tiver um has isManager, que na verdade eu deveria fazer o seguinte, né? Eu deveria fazer assim, ó. If session has, se a sessão não tiver o isManager com token, eu simplesmente retorno false também. Né? Então, se eu não tenho room, retorna. Ou session has isManager. Não tem isManager na sessão. Então, ou um ou outro vai retornar false. Qualquer um dos dois, né, pode retornar false. Se, por exemplo, se não tiver room, ele retorna false. Se não tiver isManager, também ele retorna false. E agora aqui eu consigo dizer isManager, né, com o nosso session get isManager. E agora eu vou fazer assim, ó, isManager. isManager. Olha que legal, vamos ver. True. Tá vendo? Tá certo? Então, eu realmente sou um gerente. Se eu sou gerente e o room é o room atual, então eu sou, né, teoricamente aqui tá certo a ideia de eu sou gerente. Então aqui eu sou realmente gerente aqui, né? Vou até dar um tab aqui maior. Essa lógica nossa tá certa. E aqui eu estou dando um dump do isManager room. Por quê? Porque o meu room é o mesmo room ID ali, certo? Então eu vou dar um dd room ID, só para a gente ver, ó. O ID é nulo. Por que o ID é nulo? Ah, porque esse room ID não foi criado, né? Se esse room existe, olha só, ele existe? Existe. Tem um token ali. Se eu chamar esse room to array, para a gente ver de qual é, ele não tem nada. Então, ele tá, o que ele está fazendo aqui, cara? Vamos tentar tirar esse dump, né? Porque ele tinha que estar retornando o room. Também não tem nada ainda. Vamos lá. You are the manager. Vamos ver se eu sou o gerente de fato. Vamos lá no room page. Is manager.
Too few arguments to... Ok, tá. Então aqui, passar o room. Room page, eu tenho um room. Tenho um room. You are a participant. Então, esse meu room foi criado. Olha que interessante, esse meu room foi criado, mas eu não tenho ele aqui. Se eu der um dump do room to array, caraca, a gente estava criando o room aqui o tempo todo. Ah, não, ele está aqui. Mas eu deveria ser o manager desse room. Então, isso que é bizarro. Então, se a gente for olhar aqui no nosso método isManager, dump. Vamos ver. Ó, continua funcionando ali no nosso isManager. Só ver se foi room. Então, room, se eu chegar aqui e fizer assim, ID 9 is room. True. You are a participant. Vamos ver um DD do isManager ou dump. isManager room. True. Ah, eu sou o gerente. You are... Ah! Pô, só a nossa lógica que estava errada mesmo. Brincadeira, né? Pronto, agora sim, ó. Screw um pouco. You are the manager. Ou seja, isManager room. Sim, eu sou o gerente. Agora vamos tentar abrir, então, esse nosso room ID 1. Vamos ver aqui, ó. A gente não tem, né? Até porque o ID é 9, eu lembrei agora. Não é 1, então vamos tentar aqui 9. You are the manager. Eu ainda sou o gerente. Se eu tentar acessar esse ID de uma nova sessão aqui completamente diferente, tem que dar certo e eu sou um participante. Maravilha, olha que legal. Então eu não sou o manager, então eu sou só um participante. Que legal, Scrum Poker. You are a participant. Tá vendo? Então isso daqui é uma parada legal que a gente tem agora. Então eu abri uma sessão, se você viu, eu abri uma janela anônima e ela realmente me identificou ali como participante. Eu vou criar até aqui teste 1, teste 2, teste 3, por exemplo. E agora eu vou pegar esse meu link, abrir novamente uma nova aba, vou até jogá-la para cá, aba anônima, e entrar como participante nessa minha sala. E olha que legal, ele já tem até pré-selecionado qual é a feature que a gente está, que eu estou querendo ver, que é a 3. Então eu tenho aqui na 2, eu tenho aqui na 1. Né? Eu não consigo selecionar, então o primeiro detalhe é esse. Então vamos brincar agora como participante, tá? Então aqui eu estou como participante. Aí nisso que eu estou como participante, no nosso room, na verdade nossa sala, eu não vou ter como criar isso daqui. Então esse cara vai estar if isManager ou só isManager do room, beleza? Se é o gerente desse room. And if. Então, somente se eu for um gerente desse room é que eu posso. E eu ainda quero fazer o seguinte, ó. Eu tenho que passar esse room aqui, mas o room atual é o room da sessão. Eu nem preciso verificar se é esse room aqui, porque o isManager, por enquanto, já está passando tudo. Para deixar mais seguro para os próximos, a gente pode implementar para verificar se esse manager aqui recebeu o token do room atual. Entendeu? E aí sim fica legal. Por enquanto, eu posso só fazer assim, isManager, que eu já consigo verificar ele direto da sessão. Então, vamos lá. Vou fazer assim, ó, isManager. E aí eu consigo ver, ó. Sou gerente? Não, ó. Tá vendo que sumiu? E aí agora que sumiu também, eu tenho o seguinte. Esse botão Share vai continuar, mas eu não vou ter mais o input e eu também, no nosso Feature List, agora que é legal, Feature List Item, lá no nosso bladezinho,
a gente vai poder não emitir esse cara aqui, né? Se ele for se ele não for o gerente. Para a gente fazer isso, a gente pode simplesmente fazer aqui mesmo, assim, ó, isManager. Se for gerente, and if, a gente bota o while click. Só se for gerente. Então, eu não consigo selecionar como usuário. Eu clico, mas nada acontece para mim. E não só isso que é legal, mas eu também posso fazer com que essa nossa lógica aqui também corresponda de alguma forma com essa outra aqui. Mas por enquanto vamos deixar assim mesmo o efeito de hover, não faz diferença para a gente nesse momento. E aqui esses botões que a gente tem, essa nossa classe, eu vou também esconder com if, vou mostrar apenas se for manager, beleza? Então, and if. E agora aqui a gente está fazendo um ACLzinho básico da nossa aplicação, ó. Então os botões não aparecem, e se a gente voltar para o nosso outro, dar um reload, eles continuam aparecendo e eu continuo selecionando, tá vendo? Isso é muito legal. Então, olha só, temos aqui o nosso botão de toggle, ele não aparece mais, eu não consigo mais interagir, porque eu sou só um participante. Esses botões aqui eu não posso ver também, só que esse é no Voting Feature, né? Então, tem o Voting Feature aqui, vou tirar esses botões bem aqui, pronto. If isManager. E and if. E pronto. Aí agora que a gente já consegue discernir um participante de um gerente, a gente consegue brincar com as diferentes montagens da mesma tela para diferentes perfis de participantes, né? Tanto o gerente quanto o participante em si. O participante, de uma certa forma, não pode alterar nada, somente o gerente, e dessa forma está ótimo para a gente, para o nosso Scrum Poker. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você acha que iria se beneficiar em aprender essas técnicas aqui do Livewire. E a gente está fazendo essa aplicação aqui do zero. Estou fazendo essa aplicação aqui do zero com você. Pouco a pouco a gente vai aprender cada detalhezinho como a gente faz e os desafios que a gente tem quando a gente está fazendo um projetinho mesmo, beleza? Nesse momento, para essa aula é tudo. Espero que você tenha gostado, né? E, de novo, não esqueça de se inscrever no canal também, ativar os seus sininhos e acompanhar os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!